Oi, pessoal. Estou trazendo aqui hoje um podcast super legal para vocês, né? Talvez um podcast até histórico para a gente fazer aqui no Uniodontocast, né? Estou aqui com dois amigos, Newton Fall, Marcelo Teixeira e a nossa conselheira e amiga Alessandra. Nós vamos conversar hoje bastante sobre colapso bucal e as reabilitações estéticas que isso pode receber ao longo do tratamento odontológico. Então, eu queria já começar aqui a conversa, Marcelo, Newton, Alessandro, pedindo para vocês falarem um pouquinho de vocês, falarem já um pouquinho do tema, né? E a gente começar a bater um papo gostoso aqui. Bom, eu sou Marcelo Kess, eu sou professor de prótese na pós-graduação da São Leopoldo Mandic. É lá que eu fiz a minha carreira acadêmica, é lá que eu faço as minhas pesquisas, onde eu ministro os cursos de especialização e de mestrado. Mas, essencialmente, eu sou clínico, né? Apesar de fazer pesquisa e tal, a minha maior parte do tempo eu estou no consultório, estou clinicando numa clínica de reabilitação e de dor, mas principalmente de reabilitação. Então, é por ali que eu milito, é ali que está a minha experiência. Tá certo. E Newton? Bom, a minha experiência ela é com odontologia minimamente invasiva. Meu legado de Iowa tem essa influência impactante em tudo aquilo que eu faço, do ponto de vista clínico, do ponto de vista educacional. Então, hoje nós estamos vivendo uma realidade em que nunca como antes a odontologia adesiva foi tão importante para que a gente consiga trabalhar um colapso bucal desde o menor até o maior, né? Desde restaurações pequenas, intervenções mínimas até grandes salvamentos, digamos assim. Então, feliz de estar podendo atuar no momento histórico da odontologia. Porque quando a gente coloca um tema, né, colapso bucal, todo mundo já imagina que vai ser um tremendo tratamento, né? E às vezes são pequenas intervenções no dia a dia, minimamente invasivas, né, que fazem a diferença para aquele paciente, né? E como que a gente pode tocar esse diagnóstico, né, do começo desse colapso, Marcelo? O conceito do colapso bucal é para evitar que a boca se colapse, né? Então, nós conseguimos identificar o que gera o colapso, o que leva aquela boca a se colapsar e intervir antes disso, na verdade, a velha odontologia preventiva sob um novo olhar. Um olhar focado em pacientes, focado de trás para frente, focado nos pacientes que colapsaram e o que levou àquele colapso. Então, identificando o que levou àquele colapso, nós conseguimos, nos outros casos, lógico, impedir isso. E o que o Newton falou é muito interessante, porque um dos fatores mais importantes é intervir o mínimo possível. Quanto menos nós intervirmos, menor a chance da gente desorganizar o sistema. Então, está muito em alta mesmo isso que o Newton falou, né? Nós estamos vivendo um momento histórico, um momento de transição de conhecimento, um momento de revolução de conhecimento, com ferramentas como Data Analytics, como ferramentas como Machine Learning, inteligência artificial. Isso realmente está impactando a forma como nós vemos a odontologia do ponto de vista de dados. Isso impacta na nossa clínica, na nossa tomada de decisão. Bacana. E como que isso a gente pode enxergar de forma a reabilitar minimamente invasivo, né? Qual que é esse conceito, né, para quem está assistindo e às vezes vem daquela formação mais tradicional da odontologia, de fazer restaurações extensas, de fazer muito desgaste, né? Como que a gente pode nutrir o cirurgião dentista dessa informação? Legal que você perguntou isso, André, porque se você for ver na literatura, toda a literatura antiga, desde Mannhardt, aquele pessoal da Alemanha que faz uma avaliação do que é que faz com que a nossa boca falhe. Começa com risco de cárie. O colapso bucal ele começa com risco de cárie. Então, você tem que identificar, às vezes a gente está olhando com um olhar estético quando o paciente está com um problema periodontal, ele está com um problema que é básico. Então, vamos começar na base. O que mais? Restaurações que estão debaixo de estresse. Distribuição de cargas entre estrutura dentária e restaurações. A literatura mostra assim, não faz muita diferença se você usa resina ou se você usa cerâmica, desde que você tenha uma oclusão bem equilibrada. Tá certo. Né? Vamos voltar para o passado ainda, vamos pensar, restaurações minimamente invasivas são aquelas em que você não remove estrutura dentária desnecessariamente. Então, à medida que você vai preservando a estrutura dentária e você vai tratando essa estrutura remanescente
com procedimentos adesivos que hoje estão substanciados aí por uma literatura vasta, o apoio da ciência que nos sustenta com melhores materiais, melhores adesivos, você está impedindo que essa dentição sofra um colapso precoce, porque você está intervindo na doença cárie, você está intervindo no risco de cárie, você está intervindo na distribuição de contatos oclusais mal distribuídos, você está evitando o problema de maloclusão, né, por fraturas catastróficas. Então, esse é o processo, é você começar a voltar para a base, não tem nada muito avançado aqui, é a base. É a base, né? É a origem. É a origem. E no consultório, Alessandra, você tem percebido muitos casos assim, tem percebido, tem a ver isso também com estresse, gente? Com certeza. Eu, como clínica, né, eu percebo que a questão do bruxismo hoje, e isso, na minha visão como dentista, depois da pandemia, a gente teve um aumento substancial, principalmente do bruxismo diurno, que é muito preocupante. Então, eu vejo isso na clínica do dia a dia, a quantidade de fraturas, restaurações cervicais que pulam, né? O paciente estava bem, ele vem com todas aquelas cervicais que a gente tinha feito e que estavam estáveis, muito ruins, né? Então, eu acho que isso impacta muito a questão psicológica. E isso na literatura tem tido já uma repercussão, já tem tido casuística para a gente ter fundamento em falar que o bruxismo tem causado também esses colapsos? A gente encontra isso, Marcelo? Isso é descrito historicamente, muito antigamente, mas o conceito de bruxismo é um conceito que ele muda muito ao longo do tempo, no sentido que... Não é que muda, vamos dizer assim. A gente não sabe bem bruxismo. Esse é o último consenso agora, uns 2 meses atrás, e esse consenso eu achei ele bem esclarecedor, e ele fala que o bruxismo ele não é um problema, não é uma doença, ele é um processo motor. Ou seja, o bruxismo ele é fisiológico, tudo que todos nós já sabíamos, mas ele é fisiológico. O problema é quando ele passa do ponto, como a dor. A dor ela é um sinal de atenção, ela é fisiológica, mas a dor crônica, né, uma modificação da dor, ela atua contra o indivíduo. E o bruxismo hoje ele pode ser classificado em favorável, ou seja, o bruxismo é um mecanismo de proteção, em neutro ou em agressivo, né? Ele gerando o problema. O problema é esse bruxismo agressivo. E normalmente ele está associado a outros problemas, como refluxo, ele está associado a outros problemas como distúrbio de sono, ele está associado a outros problemas como uso de medicação, drogas, tabagismo, álcool. Então, assim, hoje você identifica o comportamento, a consequência do bruxismo naquela boca. Mas o bruxismo ele deixa de ser o vilão que ele sempre foi colocado como um grande vilão, porque ele na verdade, é um mecanismo de proteção, né? O problema é quando ele passa daquele ponto e aí ele passa a ser agressivo para aquele problema. Então, eu, quando vou falar hoje de colapso e falo de bruxismo, eu coloco um termo que não está na literatura, mas para explicar, que é bruxismo agressivo. É um bruxismo que agride o indivíduo. Porque o bruxismo em si ele é fisiológico. Certo. Ou até protetivo. Um paciente que tem refluxo, tem apneia, o bruxismo ele é protetivo, né? Ele é necessário, mas o problema é o impacto dele na boca. Então, se eu tenho esses problemas, mas isso não impacta na boca, ele passa a ser neutro para mim. Agora, sim, no mundo moderno, como a doutora Alessandra falou, no mundo moderno, onde uma boa parcela da população com medicação de ação central, né, um estresse infindável, né, repercutindo em pacientes com muito refluxo, com muito distúrbio de sono, o bruxismo, sim, ele é agressivo e, sim, em sendo agressivo, repercute mecanicamente na boca, destruindo restaurações, destruindo dentes, fazendo, né, aí ele vira uma bomba dentro da boca. Newton, e pegando esse gancho do Marcelo, né, que ele falou bastante do refluxo, né, citou agora aqui, como que a gente pode avaliar esse paciente para fazer restaurações, que é um tipo de restauração mais complexa, né, um pouco, até por questão de adesividade e tudo mais, que se tem mais perda dental, né? Nós já estamos falando, às vezes, de pessoas que têm refluxo com bastante ácido na boca e tal, né? Então, está tudo interligado na realidade. Então, o mecanismo do diagnóstico, ele começa com você entender qual a origem, se ela é endógena ou ela é exógena. Então, eu sempre peço para os meus pacientes fazerem
manometria gastroesofágica. É fácil. Fica 24 horas com a sonda, ele vê se ele tem. Está eliminado o aspecto do refluxo gastroesofágico. Maravilha, vamos passar para os outros fatores. Tá. Às vezes ele tem uma ingestão de bebidas acídicas, ele pode ser bulímico, aí você tem que fazer o diagnóstico correto para você interpretar. Bom, do ponto de vista restaurador, o que você tem que fazer? Você tem que coibir a causa e passar para a terapêutica. Não adianta você passar para a terapêutica apenas, porque hoje nós temos mecanismos extremamente eficazes para que você possa recompor anatômica e funcionalmente essa dentição e restabelecer um ponto inicial para algo que nunca deveria ter acontecido. Mas vai continuar. Tem casos de pacientes, por exemplo, paciente de 18 anos que tomava 2 litros de Coca-Cola por dia. O menino não parava de tomar. Então aquela dentição foi virando um marshmallow no fogo quente. E o que eu ia fazendo? Eu ia procurando corrigir esses pontos de erosão até que ele tinha 32 anos de idade e chegou um momento que ele teve um colapso bucal tremendo, com extrusão passiva compensatória, perda de dimensão vertical. O que ele teve que fazer? Teve que fazer um trabalho ortodôntico, teve que fazer um trabalho reabilitador minimamente invasivo. Então, isso impediu que eu tivesse uma boa adesão? Não, porque o ácido está ali, mas desde que você faça um tratamento adesivo correto, a resina vai colar, ou o que você for fazer. E aí você tem que voltar para a origem. Né? Eu não penso nem do ponto de vista da técnica adesiva ou reabilitadora, é mais do ponto de vista de você entender o que está causando, o fator causal, o diagnóstico, tentar minimizar, coibir, reeducar o paciente nesse sentido, e aí a técnica reabilitadora ela não é complexa. Hoje em dia não é complexo, né? Porque tem muita previsibilidade, né? Até com toda a tecnologia de escaneamento, materiais, tudo, né? Mas acho que são os cuidados, né? Pré e pós, né? Que nós temos que ter com o paciente mesmo, né? De orientação e de diminuição das causas, né? Que estão levando a esse colapso, né, Marcelo? Sem dúvida. Tecnicamente, é o que o professor Newton colocou. Hoje a gente tem um domínio da técnica, né? E aí eu acho que o grande indicador é a gente conseguir fazer realmente uma individualização da terapêutica. Então, um manejo individualizado para cada paciente, posto que esse paciente tem um histórico diferente, tem condições anatômicas diferentes e tem riscos de colapso diferentes, riscos futuros de colapso diferentes. Então, um sistema mecanicamente desfavorável, ou seja, uma má oclusão, um sistema que tem poucos recursos de se autoproteger, né? Então, para esse sistema, um agressor pode ter um impacto muito maior do que um sistema mecanicamente mais favorável, né? Foi isso sempre que nós avaliamos ao longo do tempo. Mas hoje, com o advento que também é muito antigo, as perimólises, mas hoje, com muita frequência, a gente vê o ataque ácido, né? A agressão ácida endógena ou exógena associado aos outros fatores, bocas que a gente considerava protegidas, vêm colapsadas. Quando nós olhamos os nossos pacientes ao longo do tempo, a surpresa que nos causa tem bocas que você fala, nossa, essa boca vai colapsar e ela se mantém. E tem boca que você fala, nossa, essa boca está estabilizada, está estruturada, essa boca ela vai se manter e ela colapsa, e ela degrada. O que causa isso? Como que a gente consegue trabalhar nisso? Então, essa predição de resultados, eu acho que é a chave do futuro, e ter uma intervenção realmente individualizada, avaliando essa boca ela tem mais riscos, tem menos riscos, eu preciso de um monitoramento mais efetivo, ou se eu for reabilitar essa boca, eu vou reabilitar de uma forma mais protetiva, eu vou reabilitar de uma forma menos invasiva, qual é a melhor estratégia para cada caso. Eu acho que esse é uma das sacadas, nós temos a capacidade e a sensibilidade de identificar em cada indivíduo os fatores de risco, os fatores restauradores e a melhor forma de monitorar aquele caso. Eu acho que esse é o caminho. Legal. E você falou aí de uma coisa importante, né? Que
cada indivíduo tem que ser individualizado, né? Então, se a gente parar para pensar, cada indivíduo tem que ter um retorno no consultório em tempo diferente, né? Não existe aquela máxima que se falava, não, volta a cada 6 meses do dentista, tal. Tem pessoas que podem voltar a cada ano, tem pessoas que têm que ser a cada 2, 3 meses, né? Existe essa questão no controle da odontologia minimamente invasiva também, né, Newton? Claro. Você, dentro de digamos assim, um protocolo clínico de atendimento, acho que todos nós temos aquele período em que o paciente tem que voltar a despeito de. Aquela reconsulta de validação da saúde. Da saúde. Eu quero validar a saúde, eu não quero ser um gigolô da doença, eu quero validar a saúde. Maravilha. Então, a partir daí, como o Marcelo falou tão bem, você tem que individualizar, você tem que identificar quais são aqueles fatores que são predisponentes para que esse paciente possa ter um colapso mais precoce, mais invasivo, mais agressivo e contextualizar isso dentro da sua necessidade. Aí, então, entram as ferramentas que Marcelo trabalha tão bem de elucidar quais são esses fatores e aí tratar de um protocolo que seja dedicado para cada uma das situações. Então, esse paciente vai ter que voltar de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6, e de 1 em 1 ano. Qual é a situação? É o processo, Marcelo. O que você acha? Eu penso isso. E passa por uma coisa, Newton, que não existe na tecnologia, que é a sensibilidade do dentista. Exato. É a sensibilidade. Por mais tecnologia que nós tenhamos, por mais scores que nós tenhamos, eles são fundamentais. É fundamental que eu tenha um score para esse paciente, que eu avalie risco, que eu avalie... Mas eu me conectar com o paciente, né? Sentir a necessidade daquele caso. Quantos casos você não faz consultas com maior frequência de consultas, porque para aquele paciente aquilo é importante. E tecnicamente aquilo nem seria tão importante, né? Então, assim, ter essa sensibilidade de realmente individualizar a dose, individualizar a abordagem, individualizar o manejo, baseado, sim, em parâmetros técnicos, baseado, sim, em parâmetros objetivos, de risco, em parâmetros objetivos restauradores, mas passando pela sensibilidade do dentista. Bacana. E eu queria adicionar uma coisa aqui, que quando nós estamos falando de colapso bucal, parece que a gente está automaticamente pensando no colapso da estrutura dentária, como se o dente fosse o único protagonista do sucesso da saúde bucal. E a gente não pode esquecer de falar também que dentro destes protocolos de reconsulta de visitas e de atendimentos para que a gente possa validar a saúde, a gente tem que olhar o aspecto do câncer bucal. Isso é muito importante. Que é muito importante, que mata muita gente ainda anualmente aqui no Brasil e muitos colegas, infelizmente, não sabem fazer um diagnóstico correto. Então, esse paciente tem que vir, é um contexto. Recentemente, a gente tem tido muito contato com centros de excelência da URGS, com a professora Manuela Martins, que trabalha com esse viés de tratar o paciente oncológico. E a gente tem ficado impactado em ver como que você fazer um diagnóstico precoce vai evitar o colapso do sistema estomatognático como um todo, porque leva à fatalidade. E às vezes você tá olhando apenas com o viés do restaurador, e a gente não pode, tem que ter essa visão aberta. Sim, uma ressecção bucal qualquer é uma reabilitação de altíssima complexidade e resultados, por melhor que a gente consiga, deficitários em relação à qualidade de vida. Então, prevenir isso é a melhor estratégia, sem dúvida nenhuma. E o exame de prevenção de câncer bucal é uma coisa muito simples de ser feito no consultório, né? Tracionar tecidos, tracionar a língua, olhar a entrada de orofaringe, né? Que é a garganta básico. Ali, é básico, né? É como você pegar uma sonda periodontal e ver se tem bolsa, né? Exato, né? Às vezes, básico, né? Não é? Às vezes o paciente chega lá, estou com o dente quebrado. Custa você pegar uma sonda e falar assim, opa, você está com uma bolsa de 8 milímetros aqui, aconteceu alguma coisa. Sim. É colapso bucal. Sim. É colapso É periodontal, também. é colapso. Vou perder esse dente, o que vai acontecer? Muito bacana. Olha, o
papo está muito gostoso, mas eu tenho que pedir agora para vocês uma dica de ouro, né, para o dentista que está nos assistindo, né, porque conversamos temas aqui muito, né, agregadores, né, para o dia a dia do consultório, né, mas tem aquela dica de ouro que a gente pode deixar para ele gravar e para ele ir atrás e para ele buscar, né, no conhecimento que ele precisa adquirir. O que é a sua dica de ouro, Marcelo? Difícil, hein? Não, eu penso que está sempre atualizado. Se eu puder falar em duas coisas. A informação nunca esteve tão disponível. Tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom, que nós temos acesso à informação, o lado ruim, que nós temos acesso a muita informação inadequada também. Então, buscar informação, preferentemente com alguma curadoria. Por exemplo, um cara que eu sou fã, né? Então, você tem uma curadoria, eu acho que ajuda nesse processo, né? Então, hoje você tem bons professores, bons mentores trabalhando essa curadoria. Eu acho que isso é importante, porque nem toda informação é uma informação de qualidade. E outra coisa que eu acho fundamental, não perca a conexão com outro ser humano que está na cadeira. Eu acho que a odontologia ela tem que ser mais humanizada do que nunca. Então, hoje nós temos condições de termos uma atuação de autorrealização. A odontologia não é só um trabalho. A odontologia não pode ser vista como um trabalho. Ela é uma ferramenta de autorrealização e uma ferramenta de qualidade de vida para o próximo. Isso não tem preço. A minha dica, ela está totalmente alinhada com a sua, Marcelo. Não tem como ser diferente, porque a gente tem que olhar o paciente como um ser humano. Mas se eu tivesse que colocar um ponto, eu diria assim, para que o colega pudesse se preocupar com a interdisciplinaridade dentro da odontologia. Que ele não fique focado na área específica, mas que ele olhe o paciente como um todo. E que ele procure, como o Marcelo falou, buscar uma curadoria de qualidade. Aí eu vou jogar a bola para você também, na área de reabilitação, na área de oclusão, na área de periodontia, na área de estética, onde for, para que ele possa ter subsídios para corretamente poder fazer um diagnóstico. Acho que a gente tem que começar olhando o paciente como um todo e fazer o diagnóstico correto, porque o tratamento está disponível. Nós temos hoje tratamentos inúmeros, fundamentados pela ciência, validados, mas a gente tem que saber diagnosticar. Então, esse olhar interdisciplinar é importante para que a gente consiga tratar o paciente como um todo. Só fazer um parênteses, eu sei que estou estourando tempo. Eu falo que o colapso bucal, ele ocorre pela falta de integração de conhecimento. Você olhar só uma coisa. Você está preparado em olhar o dente. E o colapso bucal, ele é consequência, é até o tema da minha palestra. Ele é consequência da falta de um conhecimento integrado. Bacana. E você, Alessandra, tem nossa dica de ouro? Olha, o que eu posso dizer para os nossos colegas é que, como o Marcelo falou, a gente precisa humanizar o nosso tratamento, a gente precisa ter o paciente próximo, entender as necessidades dele e fazer odontologia com amor. Além de tudo isso que eles falaram, o amor é importante. Mas, pessoal, esse bate-papo está muito gostoso. Vou agradecer muito vocês, a presença de vocês aqui é histórica, né? Vocês dois juntos formam, acho que um complemento um do outro, né? E realmente mostram para o dentista a força da odontologia no nosso país. Né? Eu agradeço muito mesmo. Obrigado, André. Né? Obrigado, e vou falar para vocês a minha dica: sigam esses caras. Com certeza. Sigam. Sigam, porque realmente são pessoas de boa fé, pessoas que veem a odontologia, né, de forma exemplar. Né? Essa é a minha dica para quem está nos assistindo hoje aqui.